Como nós seres humanos, os animais também possuem a sua linguagem. Porém, o que diferencia a nossa linguagem da linguagem animal? Bom, a principal diferença seria porque nós seres humanos nos comunicamos de maneira verbal e não verbal. Já os animais se comunicam de maneira não verbal, com latidos, miados, rugidos, gritos ou até gestos. O que é a linguagem? A linguagem é um conjunto de símbolos e sinais que nos permite transmitir nossas emoções, conceitos e ideias. É através da linguagem que nós, seres humanos, podemos nos comunicar. Na linguagem dos animais, inúmeros estudos já mostram que animais marinhos em cativeiro, no seu habitat, eles já conseguem se comunicar com qualquer outro tipo de animal de sua espécie por meio de uma linguagem. Mesmo que essa linguagem não possa ser comparada com a linguagem humana, ela continua sendo uma forma de comunicação em que os animais emitem sons e frequências durante atos específicos e situações particulares. Um exemplo disso são as abelhas, que se comunicam por meio de uma dança. Por exemplo, uma abelha, ela vê uma fonte de alimento, então ela vai lá e faz movimentos específicos que as outras vão lá, entendem e já vão em busca do alimento no lugar certinho. Outro exemplo são os animais domésticos, que se comunicam com seus donos. Quem tem cachorro mesmo já deve ter percebido que eles emitem sons para mostrar pra gente quando estão sentindo dor, raiva ou medo. E vocês sabiam que muito antes de dizer uma palavra, os bebês já aprendem a linguagem da socialização e conseguem perceber, observando e reagindo aos sons, como as pessoas se comunicam à sua volta? Eles começam apontando, usando a linguagem corporal a seu favor para conseguir expressar suas necessidades. E são muito influenciados a todo momento com os nossos costumes, a nossa forma de se comunicar. E dessa forma, os mesmos, com o passar do tempo, vão conseguindo se incluir para conseguirem ser entendidos. E isso acontece através das repetições, eles vão absorvendo as informações e conseguem obter resultados de evolução. Fala árvore. Fala mão. Não. Fala olho. Fala boca. A partir de aproximadamente 2 anos de idade, a criança já fala, o que faz com que ela consiga aprender através da linguagem e não só das suas próprias experiências. A fala do ser humano foi se desenvolvendo desde sons soltos e aleatórios até diálogos que podem ser facilmente compreendidos. E também de acordo com o tom e a maneira que as coisas são ditas, elas mudam bastante, também acompanhadas da linguagem corporal. Essa capacidade de conversar é vista como uma das principais transições do processo evolutivo. E por isso, desde muito tempo atrás, as pessoas são muito interessadas em entender sobre as origens da linguagem verbal. A linguagem é manifestada nos meios culturais. Essa é a linguagem que vai além dos meios materiais, como praças, santuários e festivais, mas se encontra nos meios imateriais, dialetos indígenas, canções que remetem à época da escravatura, lendas folclóricas, ritos religiosos e muito mais. Essas que preservam a cultura e influenciam diretamente no cotidiano de quem está imerso nesse tipo de linguagem. Assim, desde as crianças aos idosos, todos têm na sua vivência, solo ou coletiva, essa linguagem inserida em suas vidas. E não é necessário dizer que só existe essa linguagem entre os mais antigos, já que ir ao cinema ou ao teatro e confraternizar com seus amigos é uma ramificação dessa linguagem, que nos cerca, mesmo que nós não a vemos.